E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num tema que mexe com todo mundo: segurança na carreira. A gente vai analisar uma ideia bem provocadora que questiona aquilo que sempre nos disseram, especialmente na área da medicina. E se aquela carreira que todo mundo acha que é a mais segura de todas for, na verdade, a maior armadilha? Vamos dar uma olhada nisso? Pois é, a pergunta principal da nossa análise é exatamente essa. Aquela ideia de ter um emprego fixo, carteira assinada ou passar um concurso público, será que isso é segurança de verdade ou no fundo é uma grande ilusão? Vamos entender o porquê dessa provocação. A base do raciocínio é simples. No Brasil, a gente é meio que criado para acreditar que o topo do sucesso é um emprego CLT ou um cargo público. É o famoso sonho brasileiro da estabilidade. Mas a questão é, e se essa base foi de areia? Para deixar a coisa bem clara, a fonte que a gente analisou propõe um exercício de imaginação bem forte. Pensa num profissional que passa 15 anos da vida se dedicando a um hospital, a uma empresa, acreditando que está construindo algo sólido. Parece o cenário perfeito de segurança, não é mesmo? Pois é, vamos ver o que pode acontecer. E olha só o choque de realidade que esse slide mostra. De um lado está a promessa: segurança, estabilidade, um bom salário. Do outro, o que a análise aponta como a realidade dura. A pessoa é totalmente substituível, não construiu um nome próprio no mercado e, se algo der errado, ela sai de mãos abanando. Essa linha do tempo aqui é quase uma crônica de um desastre anunciado. No primeiro ano, tudo é festa, a contratação, as promessas. Aí vem mais de uma década de rotina, construindo a vida em cima daquele salário. E, de repente, no 15º ano, o chão some. O hospital fecha ou muda de dono, não importa. O resultado é que aqueles 15 anos de trabalho evaporam. A pessoa fica sem consultório, sem clientes e, o pior, sem um nome próprio. Essa frase da fonte é um soco no estômago, né? Ela resume perfeitamente a sensação. Todo aquele tempo serviu para construir o nome da instituição, e não o nome do profissional. Quando a porta se fecha, não sobra nada. É uma perda total. Certo. Se o caminho que todo mundo segue pode ser tão arriscado assim, qual é a alternativa? O que dá para fazer para não cair nessa cilada? A nossa fonte aponta uma direção bem clara. A sugestão é essa: em vez de depender de um chefe ou de uma empresa, o foco tem que ser construir o seu próprio nome, a sua reputação. Algo que é seu, que ninguém pode te demitir. É a diferença fundamental entre ser um funcionário e ser uma marca. E é óbvio que para construir um nome respeitado não basta marketing. É preciso ter conhecimento de verdade, ser uma autoridade no assunto. Por isso que a preparação é a peça-chave. Aliás, se você estudante quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É sobre construir essa base de especialista. Tá, mas como isso funciona na prática? A fonte sugere o caminho do empreendedorismo. Começar seu próprio negócio, seu consultório, construir sua reputação tijolo por tijolo, criar sua base de clientes fiéis, para no fim ter a liberdade de dizer quanto vale seu trabalho e ser dono da própria carreira. E aqui tem um ponto que é simplesmente genial. A análise diz que o emprego tradicional te dá um piso, ele fecha a porta da pobreza, mas ao mesmo tempo ele cria um teto, ele fecha a porta da riqueza, porque limita seu crescimento e te torna só mais uma peça na engrenagem. A essa altura, a gente fica com a impressão de que é 8 ou 80, né? Ou a falsa segurança de um emprego, ou o risco total de empreender sozinho. Mas será que o jogo é só esse? A reflexão final que a fonte traz é a parte mais inteligente de tudo. E aqui está o pulo do gato. O conselho final não é para todo mundo largar o emprego amanhã e abrir uma empresa. A estratégia é muito mais sofisticada. É construir uma rede de segurança que não dependa de uma coisa só. A solução, como a gente vê aqui, é a diversificação. A fonte não diz para abandonar o emprego estável. Muito pelo contrário. A ideia é usar esse emprego como uma base segura para, em paralelo, construir outras fontes de renda. Olha os exemplos práticos: vender cursos, dar consultoria, virar sócio em outros negócios, investir. É aqui que está o poder. Ter um pilar principal que te permite construir vários outros. Resumindo a história toda, segurança de verdade não vem de um crachá ou de um contrato. Vem da independência. Vem de não depender de uma única fonte de renda, de uma única empresa, de um único chefe ou do governo para viver. E com isso, a gente termina com essa pergunta que fica aí para a gente refletir. Hoje, a sua estrutura financeira e profissional está construída em cima de um pilar só? A análise de hoje é um convite para pensar nisso com muito cuidado.